Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje é referente à quarta semana do PET 4 de Matemática do sétimo ano. Então, olha só, na aula de hoje nós vamos corrigir algumas atividades e outras eu vou só comentar para poder deixar vocês mais preparados para resolver as questões. Então, é como se eu estivesse na sala de aula e fosse responder as perguntas de vocês no intuito de preparar vocês para conseguir resolver as questões por si só. Então, olha só. Então, o assunto nosso, a unidade temática é a álgebra. A álgebra é quando eu começo a misturar números, os números nós conhecemos, né? 1, 2, 3, 4 ou qualquer outro número real. Eu começo a misturar, esses números já não é mais suficiente para eu resolver todos os problemas do meu dia a dia, digamos assim. Então, começa a surgir letras para representar números, o x, o y, o z, que são letras comuns, o a, b. Então, esses números começam a misturar com letra. É a parte da matemática que eu começo a misturar essas coisas aqui. Então, a letra, para mim, agora vai representar um número, ok? Então, para isso, nós vamos resolver algumas equações do primeiro grau. As atividades estão envolvendo essa discussão. Equações polinomiais do primeiro grau. Então, nós vamos discutir isso. Nós vamos resolver problemas que envolvam equações do primeiro grau, ok? Redutíveis na forma ax mais b igual a c. Então, a gente vai ver isso ao decorrer da aula, fazendo uso das propriedades da igualdade. Nós também vamos reconhecer a equação de primeiro grau e utilizar na modelagem de situações diferentes situações. Vamos identificar a raiz de uma equação de primeiro grau. Então, o que é uma raiz de uma equação de primeiro grau? Nós veremos nessa aula. E também resolver equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Então, olha só, conteúdos relacionados são operações fundamentais com números racionais e suas propriedades. Agora, eu vou até discutir com vocês aqui. O que são números racionais? Vocês se lembram que os números naturais são aqueles que começam no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. Ou seja, são aqueles números que eu uso para contar, correto? Aí depois tem os números inteiros, que é representado por essa letra aqui. Quem são os números inteiros? São todos os números naturais que eu já tinha. 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Reticência significa que é infinito, são infinitos. E aqui do lado de cá eu tenho os números negativos também, ok? Que também vai me ajudar a resolver e representar algumas situações do dia a dia, como temperatura. Tem momentos que a temperatura é negativa, o saldo bancário, por exemplo, posso representar altitude ou pode ser representado por um número negativo, vai depender da situação, ok? E depois desses números aí, eu também tenho o conjunto dos números racionais, que eu uso, represento com essa letra aqui, ó, esse símbolo parece uma letra Q. Quem são esses caras? São todos esses que eu já tinha, os números naturais, os números inteiros e todos os números decimais. Quem são os números decimais? Por exemplo, 0,1, certo? As dízimas periódicas, por exemplo, aqui, ó, 1,3333, 1,5, 0,555. Esses números são números racionais, ok? Eu poderia... Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci, as frações, né? Qualquer fração também é um número racional. Eu poderia representar essa relação entre esses conjuntos, números racionais, por meio de um diagrama. Primeiro, eu vou ter o conjunto dos números naturais, correto? Com a letra M aqui, N aqui. Depois, digamos, um conjunto maior. Esse maior, eu coloco uma aspas aí, que não é bem esse termo correto usar, tá? Eu quero dizer que, além dos números naturais, eu tenho outros números aqui, por exemplo, o menos 1, o menos 100 e assim por diante. Números negativos, né? Aqui seria só os positivos. E depois, um conjunto que vai ter todos os números anteriores, os naturais, os inteiros, eu vou ter o conjunto dos números racionais. Aqui eu vou ter as frações,
e os números decimais, como eu falei para vocês agora há pouco, ok? 0,33 e tal. Essa representação é conhecida como diagrama de Venn, ok? Então, vamos lá para os exercícios. Os exercícios diz o seguinte, e para resolver os exercícios, eu vou trabalhar com os números racionais e também vou resolver equações do primeiro grau. Até o momento, vocês não, digamos, não sabem o que é equação do primeiro grau, né? Nós não falamos ainda o que é uma equação do primeiro grau. Mas, no decorrer das atividades, nós vamos definir e vamos trabalhar somente com equações do primeiro grau. Então, olha só. Para formar duplas, com o objetivo de fazer um trabalho referente a equações do primeiro grau, a professora Marina decidiu selecionar 2 grupos, sendo o primeiro formado por 4 meninas e o segundo por 4 meninos. A regra é a seguinte: cada menina sorteia uma equação e cada menino sorteia um número. E a dupla será composta pela menina que sorteou a equação e pelo menino que sorteou a solução dessa equação. Olha só que interessante. Então, olha lá, os resultados do sorteio estão representados nos quadros a seguir. Então, aqui eu tenho minhas equações, tem as 4 alunas aqui, né? Eu tenho a Amanda, a Beatriz, a Camila, a Samara. E o que eu tenho? Elas fizeram o sorteio e no sorteio a Amanda tirou essa equação, a Beatriz tirou essa aqui, a Camila tirou essa e a Samara tirou essa equação. Os alunos, o aluno Arthur, tirou que a solução de alguma equação será um Bruno. Quem vai formar par com ele é quem tirou a equação cuja solução seja 3. Com Davi vai ser a menina cuja equação a solução é menos 4 e assim por diante, beleza? Então, olha só, a pergunta é a seguinte. Nesse caso, Amanda formará a dupla com Arthur, Bruno, Davi, Gabriel? Olha só, para eu descobrir com quem a Amanda vai formar a dupla, eu tenho que resolver essa equação aqui, a equação do primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai discutir o que é uma equação do primeiro grau. Por enquanto, vamos só resolver. Então, olha só, eu não vou resolver a equação de Amanda, porque eu já daria a resposta para vocês. Eu vou resolver a equação de Samara. A equação dela é o seguinte. A equação dela é 4x menos 2 igual a 10. Ou seja, eu estou procurando um valor de x, que eu vou multiplicar por 4, menos 2 vai ser igual a 10. Ok? Então, vocês poderiam fazer o seguinte, poder pegar esses valores aqui e testarem aqui para ver qual que seria o correto, entendeu? Por exemplo, se o x fosse 1, ia ficar 4 vezes 1 menos 2. 4 vezes 1 é 4, menos 2 é igual a 2. Deveria dar 10. Então, a Samara não vai formar dupla com Arthur. Isso aqui não vai acontecer. Beleza? Então, vamos limpar a tela aqui. E vamos lá resolver a equação de Samara. 4x menos 2 igual a 10. Eu poderia continuar tentando. Tentei 1, poderia tentar o 3, o menos 4 e o 7. Mas olha só, eu vou resolver a equação. Resolvendo passo a passo, o que eu faço? Eu vou deixar as letras do lado esquerdo da igualdade e os números do lado direito, ok? Então, esse menos 2 eu vou passar para o lado direito. Então, está menos 2. Então, agora do lado direito ele vai ficar mais 2. Eu troco o sinal. Então, eu tenho 4x é igual a 12. Ou seja, agora o x, o 4 está multiplicando o x e vai passar dividindo. Porque a pergunta que vocês podem fazer é a seguinte. 4 vezes alguém, 4 vezes um número qualquer, será 12. Quem é esse número? Eu consigo fazer mentalmente, né? 4 vezes 3 é 12. Ou seja, o que eu deveria fazer é passar o 4 dividindo no 12. E 12 dividido por 4 é 3. Ou seja, a nossa colega Samara vai formar a dupla com quem tirou 3? O Bruno. Então, essa será uma das duplas. Se eu continuar assim, fazendo aquela tentativa e erro, a partir da solução eu procurar encontrar as duplas, eu teria o seguinte: 4x menos 2 é igual a 10. Então, depois que eu resolvi, é claro que eu ia ter que tentar todos, né? Por sorte, talvez eu tentava o de Bruno primeiro e daria certo. Mas se não, o que eu deveria fazer? 4 vezes 3
menos 2 é igual, vamos resolver. 4 vezes 3 é 12. Menos 2 é igual a 10. Ok, então a resposta está correta, porque aqui deu 10 e aqui também deu 10. Ou seja, a solução ou raiz da equação, a raiz dessa equação aqui é igual a 3. Então, a raiz é aquele valor que vai fazer com que essa sentença aqui seja verdadeira. Ou seja, 4x menos 2 é igual a 10. Então, aqui o x é um número que eu não sei quem. Então, eu estou procurando esse valor, esse número, o valor desse número que vai fazer com que essa sentença seja verdadeira, com essa igualdade seja verdadeira, ok? Então, para você encontrar a solução da pergunta aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá e resolver a equação, não da Samara, não da Beatriz, não da Camila, você vai ter que resolver a equação da Amanda. Então, você vai pegar a equação lá, 2x menos 3 igual a 11, e vai resolver. Aí você vai encontrar a solução, ok? Então, a dica foi dada na primeira. Vamos lá para a segunda questão. Um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Nossa, quando você lê essa questão a primeira vez, você confunde a sua cabeça. Você fica meio perdido sem saber o que vai fazer na questão, né? Só escrevendo aqui, ó. Aqui tá falando que isso aqui, essa parte aqui, né? Vamos lá. Essa parte lá é 1 kg e aqui é meio tijolo. Ok? É o que estava escrito aí. É o seguinte, então, analise as figuras abaixo e resolva o problema sem uso de equação. Então, o problema já está te falando, poxa, se você usar a equação, você vai resolver isso facilmente. Então, está querendo que você resolva sem usar a equação. Então, vamos pensar o seguinte. Se essa parte aqui representa a metade do tijolo, meio tijolo é metade, né? Metade do tijolo. E essa outra parte restante aqui só pode ser o quê? Outra metade. Se uma metade pesa 1 kg, a outra metade pesa? Boa pergunta, né? Uma pergunta fácil. Então, o que vocês podem fazer... É claro que isso aqui não responde a pergunta, né? Porque eu não quero saber quanto pesa um tijolo, eu quero saber quanto pesa um tijolo e meio. Então, um tijolo e meio seria isso aqui, ó. Esse aqui seria meu tijolo completo. Aqui, ó, meu tijolo completo. E aqui eu tenho mais meio tijolo. Então, eu quero saber quanto que pesa esses dois caras, esse aqui mais esse pedaço. Então, se você descobriu quanto que pesa essa parte aqui, eu já sei que esse aqui pesa 1 kg. O enunciado do problema falou. Se você descobriu quanto que pesa essa parte aqui e quanto pesa mais metade do tijolo, então ficou fácil, né? Não tem erro. Mas, como o problema falou para você não usar a equação lá, eu acredito que depois dessas dicas aí você já consegue resolver o problema, né? Tranquilamente. Mas vamos lá para o item B. No item B pede para você chamar o peso resolva o problema usando a equação do primeiro grau. Sugestão: chame de x o peso do tijolo. Então, olha só. Quanto que pesa o tijolo? O tijolo pesa x quilos. Ok? Ficaria melhor, né? Se eu escrevesse quilos, ou então kg, né? Ficaria melhor. Então, olha só. Resolva problemas em equações. Então, diz que o tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo, ou seja, se o tijolo é x, então mais a metade, eu vou encontrar o peso do tijolo completo. Só que eu não vou resolver essa equação com vocês. Eu vou resolver uma semelhante para ajudar, não fazer a questão para vocês, mas vou ajudar vocês a resolver essa equação resolvendo um problema semelhante. No lugar do 1 aqui, eu vou colocar um 2, certo? E aqui no lugar do x, eu vou colocar vou colocar um m, ok? Colocar um m. E aqui eu vou dividir por 3. E aqui vai ser igual a m.
Então, 2 mais 1/3 do tijolo, só pensar que isso aqui é meu tijolo também, né? É igual a M. Uma das maneiras de você resolver esse problema é o seguinte. Você pode tirar o mínimo múltiplo comum desses caras aqui, beleza? Então, aqui debaixo do 2 é 1. E eu sei que o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3. Então, o que eu teria é o seguinte. 3 dividido por 1 é 1 vezes 2. Então, ficaria 3 vezes 2. Mais 3 dividido por 3 é 1. Então, 1 vezes m igual a m sobre 3 também. Então, se aqui eu igualei o denominador, lá também. Ou melhor, posso deixar dessa forma. Não vou colocar, vamos confundir não. Vamos deixar só m lá e depois a gente resolve normalmente. Ok? Então, aqui eu fiquei com 6 mais m dividido por 3 é igual a m. Correto? Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso multiplicar cruzado. Então, vou ficar 3 vezes m é 3m igual a 6 mais m. Então, 3m, vou separar a letra, vou passar para o lado de cá, tá? O positivo vai ficar negativo, igual a 6, ok? Vamos subir um pouquinho aqui. Então, 2m é igual a 6, m é igual a 6 dividido por 2, ou seja, meu m é igual a 3. E eu posso conferir para ver se isso aqui é verdade. Falou o seguinte, que 2 mais m, meu m eu descobri que é 3. Então, 3 dividido por 3, esse 3 aqui, ó, é igual a m. Quem é meu m? 3, que eu descobri. 2 mais 3 dividido por 3 é 1. E 2 mais 1 é igual a 3. Ok, minha resolução está correta. Uma outra maneira de resolver esse tipo de equação, que eu gosto bastante, mais do que essa, que eu entendo que essa aqui dá mais trabalho, mas aí vai depender de vocês, cada um vai ter sua maneira preferida. Então, minha equação era a seguinte, 2 mais m sobre 3 é igual a m. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu multiplico, como aqui só tem um 3, digamos, me atrapalhando, que faz ter uma fração e não é legal trabalhar com fração, eu venho e multiplico a equação toda por 3. Então, eu ficaria com 3 vezes 2, né? Vou pensar de lá daqui para cá, ó, 3 vezes 2 é 6, mais 3 vezes m, vou multiplicar só a parte de cima, né? Então, vai ficar 3m igual 3 vezes m é 3m. Só lembrando que aqui tinha um 3 dividindo, né? Então, deixa ele quietinho aí. Então, 6 mais 3 dividido por 3 é 1. Então, vou ficar só com m. E aqui 3m. Então, só invertendo essa igualdade, tanto faz eu olhar da esquerda para a direita ou de direita para a esquerda, só para não misturar sinais, eu vou colocar assim, ó, 3m é igual a 6 mais m. Se 6 mais m é igual a 3m, então 3m é igual a 6 mais m, correto? Inclusive, é uma das propriedades que nós vamos ver aqui na questão 3. Ou seja, aqui vai ficar 3m, aqui é mais m, vai passar para o lado esquerdo, menos m, igual a 6. Então, 2m é igual a 6. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu passo 2 dividindo. M é igual a 6 dividido por 2. M é igual a 3. Então, eu vou encontrar a mesma solução que nós encontramos resolvendo daquela outra maneira. Ok? Qual o método mais fácil? O mais fácil, eu vou dizer para você que é aquele que você entendeu. Ok? Então, não tem o mais fácil e o mais difícil. Eu prefiro o segundo, particularmente eu prefiro o segundo. Qual que você vai preferir? Fica a seu critério. Matemática é legal porque independente de como você faça, ou melhor, tem vários caminhos para você chegar na mesma solução, né? Não é independente de como você faça, tem várias maneiras de chegar à mesma solução. Vamos lá para o número 3. O número 3 diz o seguinte, analisa as informações dos quadros envolvendo igualdades. Então, a primeira igualdade diz o seguinte, 3 mais 4 é igual a 5 mais 2. Aí falou o seguinte, que eu posso escrever assim, ó, 5 mais 2 é igual a 3 mais 4, que é o que eu fiz no exercício anterior, que eu comentei com vocês. No item B aqui, 3 é igual a 3.
certo? Sempre 3 é igual a 3. O menos 5 menos 1 quinto é igual a menos 1 quinto. Isso não tem o que discutir, é coisa óbvia, né? 3 vezes 5 é igual a 3 vezes 5. Também é óbvio, não tem o que discutir. Então, continuando. Aí no item C, está dizendo o seguinte, que se eu tenho 3 mais 2 é igual a 5, então eu posso colocar que 5 é igual a 3 mais 2, ok? Isso aí todo mundo também aceita que isso aqui é verdade, correto? Então, o que eu vou fazer, onde que eu vou escrever o restante? Para não ficar bagunçado, eu vou apagar, deixa eu ver. Acho que dá para escrever mais um aqui ainda. Então, vou escrever de vermelho e ia estar falando o seguinte. Se eu tenho aqui que 4 mais 1 é igual a 5, então, ok? Então, vamos lá, copiar igualzinho, tá lá. 4 mais 1 é igual a 5. Então, 3 vezes 4 mais 1 é igual a 3 vezes 5. O que eu fiz de diferente aqui? Aqui era 4 mais 1. Eu multipliquei esse 4 mais 1 por 3. Então, se eu multiplicar o que está do lado esquerdo por 3 e multiplicar o que está do lado direito por 3 também, isso não vai alterar minha igualdade. Minha igualdade continua sendo verdadeira. Ok? Então, lá no exercício anterior, eu fiz isso em alguns momentos, embora a gente não tivesse discutido. Por fim, no item E, diz o seguinte, que 4 mais 1 é igual a 5. Então, eu posso, então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 4 mais 1, somar com outro número qualquer, por exemplo, o menos 2, e o que está do lado direito da igualdade, eu vou lá e somo a mesma coisa, o menos 2. E quando eu estou resolvendo uma equação, eu faço isso o tempo todo. Ok? Quando eu falo passar para a direita, passa para a esquerda, na verdade o que eu estou fazendo é isso, somando o mesmo valor de ambos os lados. Então, o que eu estou fazendo é somando o mesmo valor de ambos os lados da igualdade. Isso não altera. Você pode pensar nisso como uma balança. Se você está com os dois pratos, uma balança de prato. Se está com os dois pratos lá equilibrados, então se você colocar um peso aqui e colocar o mesmo valor aqui, sei lá, você colocou 2 quilos do lado de cá, e a balança estava equilibrada inicialmente. Se você colocou 2 quilos do lado de cá e colocou 2 quilos do lado direito, então ela vai permanecer equilibrada, não vai se alterar, vai ficar na mesma posição, correto? Então, olha só, eu não vou resolver todos os exercícios com vocês do item da questão 3, vou discutir só os dois primeiros. Então, diz o seguinte, associe cada um dos quadros à sua propriedade correspondente abaixo. Então, vamos lá. Propriedade reflexiva. Isso é um nome que às vezes a gente não guarda, mas mesmo que você não guarde, é interessante você lembrar do conceito. Propriedade reflexiva da igualdade. Qualquer que seja o número x, temos que x é igual a x. Isso aqui é óbvio, né? Se meu x é 10, então 10 é igual a 10. Isso é verdade. Então, qual que está fazendo referência a essa igualdade? Desses quadros que eu li, nós discutimos, o A, B, C e assim por diante, qual que faz referência a essa primeira igualdade? Então, se você pensar um pouquinho, você vai verificar que é isso aqui, ó. Eu tenho que 3 é igual a 3, sempre vai acontecer isso, beleza? E os outros exemplos lá, né? Então, esse aqui seria o item B. Propriedade simétrica da igualdade. Propriedade simétrica da igualdade diz o seguinte, para quaisquer números x e y, se x é igual a y, então y é igual a x. Em qual situação que eu fiz essa inversão, essa troca aqui? Foi em qual item? Vamos lá verificar. Então, no item B, vamos ver se foi no item B? Não, não é no item B. Não, no item B, vamos lá. No item A, vamos verificar no item A. Não foi no item A. Vamos lá, qual item que foi? X é igual a Y, então Y é igual a X. Então, vamos ver aqui qual que está. Vamos, cadê? Vamos, cadê? Sim, encontramos aqui, ó. Então, é o item A, né? Olha só. Estava aqui, digamos, não estava percebendo de cara, mas é o seguinte, aqui, ó.
Se 3 mais 4 é igual a 5 mais 2, então 5 mais 2 é igual a 3 mais 4. Então é a mesma coisa que está falando aqui, ó. Se x é igual a y, aqui é como se fosse meu x e aqui é igual ao meu y. Então y é igual a x, ou seja, esse aqui é o item A, ok? Então os demais eu vou deixar para vocês dar uma olhada aí com atenção e resolver aí sozinhos, tá? Então a ideia aqui é só ajudar vocês mesmo na discussão dos exercícios e resolver alguns exercícios semelhantes. Bom, bora lá. Paulo distribuiu, na questão 4 aqui, né? Vamos lá. Paulo distribuiu 21 figurinhas, vamos destacar o que é importante aqui pra gente, 21 figurinhas para 3 amigos da seguinte forma. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos do que Alberto, então esses caras aqui também é importante, né? E Alberto e Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas recebeu cada um? Monte uma equação e resolva. Então, olha só. Então, já deu a sugestão. Vou precisar resolver a equação. Então, bora colocar o nome dos amigos aqui, né? Lúcio, Alberto e Carlos. Então, bora lá as informações do enunciado. No enunciado diz o seguinte, que Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que Alberto. Só que eu não sei quantos que Alberto recebeu. Então, eu vou falar que ele recebeu X figurinhas. Então, se ele recebeu X, Lúcio recebeu 5 a menos que ele. Então, Alberto recebeu X. Então, Lúcio recebeu 5 a menos que ele. E Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Lúcio recebeu X menos 5. Então, Carlos recebeu o dobro disso aí. Então, o dobro é 2 vezes, né? 2 vezes alguma coisa. Eu vou até simplificar isso aqui, ó. 2 vezes x, aqui, ó, 2 vezes x é 2x. 2 vezes 5 é 10. Menos 10, né? Porque ali é menos 5, então vai ficar menos 10. Então, bora escrever isso aqui bonitinho. Menos 10. Ou seja, Lúcio recebeu essa quantidade de figurinhas. Então, eu quero descobrir quantas figurinhas recebeu cada um. Eu sei o seguinte, se eu pegar as figurinhas que Lúcio recebeu, que é menos 5, x menos 5, mais as figurinhas que Alberto recebeu, que é x, mais as figurinhas que Carlos recebeu, que é 2x menos 10, isso aí vai dar quantas figurinhas? 21 figurinhas. Então, vou juntar aqui, vou somar as coisas que são semelhantes, né? Esse x é semelhante a esse x, que é semelhante a esse cara aqui. Então, x mais 2x, eu vou ter 4x, igual a 21. Então, aqui, menos 5 vou passar para o lado direito, vai ficar mais 5, e menos 10 vai ficar mais 10. Então, 4x é igual a... Essa soma aqui vai dar 36. Então, você vai continuar resolvendo aqui, descobrir o valor de x. E quando você descobrir o valor de x, o que você falta para você descobrir quanto recebeu cada colega seu, cada amigo. Então, você vai vir aqui, ó, no lugar do x, você vai substituir. Então, vai ficar x menos 5 igual. Aí, você vai encontrar a quantidade de figurinhas que esse rapaz recebeu. No outro, a mesma coisa. Aqui eu já vou achar o valor de x, né? Se eu achei o x igual a 10, então aqui será 10, ok? Esse aqui é um exemplo, estou só colocando um exemplo aqui para vocês. No outro, 2x menos 10. Então, se o x é 10, aqui vai ficar 2 vezes 10 é 20, menos 10 seria 10. Mas só que para vocês eu já antecipo que 10 não vai ser verdade, porque olha só, se fosse 10, Lúcio teria recebido 10 menos 5, 5 figurinhas. Alberto teria recebido x. Então, se meu x fosse igual a 10, Alberto teria recebido 10. E Carlos recebeu 2 vezes 10 menos 10. 2 vezes 10 é 20, menos 10 igual a 10. Só que quando você faz a soma das figurinhas, as figurinhas têm que dar 20, né? Tem que dar 21 figurinhas. Mas só quando você soma aqui, você vai ter 5 mais 10, que é igual a 25. Ou seja, então quando você terminar de resolver, né? Só tem mais um passo aqui para você resolver a equação. Quando você terminar de resolver, seu x não é igual a 10, ok? Então, se aqui deu 25, provavelmente seu x é menor que 10, qualquer tanto aí, beleza? Então, resolva aí. Então, olha só,
Sistematizando os conceitos. Deixa eu apagar aquilo ali, tá me atrapalhando. Vai ficar mais bonitinho, né? É só apagar. Bora apagar aqui então. Sistematizando os conceitos. Uma equação é uma sentença matemática, ok? Já falei isso em algum momento aqui, eu acho, e expressa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Uma equação de primeiro grau com uma incógnita é uma equação em que o grau da incógnita é 1, ou seja, o expoente da incógnita é variável, é aquela letra que aparece, ok? É igual a 1, representando uma equação do primeiro grau com uma incógnita da forma... Representamos, né, uma equação do primeiro grau com uma incógnita da seguinte forma: ax mais b é igual a zero, sendo a e b números reais, então pode ser qualquer número que você conhece até o momento, né, que eu estou pensando que você está no 7º ano, então qualquer número que você conhece, você pode substituir aqui no lugar de a e no lugar de b, beleza? Os números reais a e b são chamados de coeficientes da equação e o x é a incógnita, ou variável, é aquela letra que eu desconheço. Então, olha só, falando sobre equação, eu posso dar algum exemplo aqui de equação. Sei lá, 2x menos 5 é igual a zero. Então, é uma equação. Vamos embora aqui. Sei lá, 3m é igual a 15 é uma equação, ok? Observe que sempre o grau da incógnita, o expoente aqui é sempre 1, ok? Por exemplo, não seria uma equação de primeiro grau se você tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui não é uma equação de primeiro grau, porque o maior expoente aqui é 1, mas o maior é 2. Então, essa equação não é de primeiro grau, beleza? Então, essa não é de primeiro grau. Então, beleza, vamos lá para o exercício 5. Então, daqui para frente, nós já estamos usando a equação para resolver problemas. Daqui para frente, vai continuar da mesma forma, beleza? Então, vamos lá. Você conhece essa charada? O gavião chega ao pombal e diz: adeus, minhas 100 pombas. As pombas responderam em coro: 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós. Quantas pombas estavam no pombal? Legal, né? Mas você sabe como solucioná-la? E aí? Pensem um pouquinho, ok? Porque em sequência aqui, ó, pede o seguinte: chame de x o número de pombas. Então, pombas aqui, ó, a quantidade de pombas que tinha lá, eu vou chamar de x. Monte uma equação e resolva. Vamos lá. Eu vou ajudar vocês a montar a equação, mas só que vocês vão resolver a equação, porque eu acredito que ao final do vídeo, ou até aqui, talvez você já tenha uma certa prática para resolver este problema, né? Então, talvez a maior dificuldade seja interpretar o problema. Então, vamos uma das partes importantes. Então, 100 pombas aqui é uma informação importante para mim. Depois, esses 2 tantos de nós, mais meu caro gavião, seremos 100 pássaros. Então, lembra lá, pediu para falar que a quantidade de pombas é x, ok? Então, ó, 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós, e você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos. Então, olha só, a quantidade de pombas que tem lá, x, mais 2 tantos de nós, então 2x, 2 vezes a quantidade de pombas, mais o gavião estou pensando que é um pássaro, né? Se as pombas são pássaros, isso aqui será igual a 100 pássaros. Então, o que eu tenho é que x representa a quantidade de pássaros, 2x a quantidade de pássaros, e esse 1 também pássaros, e aqui no lado direito, pássaros, tudo bem? Então, resolvendo essa equação, eu vou começar a resolver com vocês, eu vou somar o que é semelhante, x mais 2x é 3x, mais 1 é igual a 100, ok? Só que daqui para frente é com vocês, nós já resolvemos algumas equações semelhantes. Então, lá no final, você vai encontrar que seu x é igual a alguma coisa. E para você descobrir se seu x é verdadeiro, você vem aqui, ó, no lugar do x, você coloca o valor que você encontrou. Aqui você coloca o valor que você encontrou. Por exemplo, se eu pensasse que meu x é igual a 40, então ficaria assim, ó, 40 mais 2 vezes 40, 2 vezes 40 é 80, mais 1, isso aqui vai dar 121. Então,
Se eu pensei que meu x é 40, meu x não é 40, né? Meu x é menos que 40. Então, você vai resolver aqui e vai descobrir quantas pombas tem lá no pombal. Continuando, questão 6. A equação 2x mais 5 é igual a 7 é verdadeira para um único valor numérico, chamado raiz da equação. É interessante quando você tem uma equação do primeiro grau, sempre você terá no máximo uma solução, ok? Não tem como você ter duas raízes, duas soluções, você vai ter apenas uma solução. Eu também não vou resolver essa equação com vocês. 2x mais 5 é igual a 7. Eu vou resolver com vocês uma semelhante. Vamos lá resolver, por exemplo, vamos lá resolver uma, por exemplo, aqui, ó. 3x, deixa eu escrever aqui em cima, 3x mais 8 é igual a 30. Então, se eu for resolver essa questão, nessa equação, o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar as letras do lado esquerdo, 3x, e do lado direito eu vou deixar os números. Então, 30 já estava lá, e eu vou passar o 8 para o lado direito, então vai ficar menos 8. Então, 3x é igual a 22. Vou só mudar aqui os valores, só para a gente ficar com um resultado mais exato. Vou colocar 9 aqui, beleza? Só para a gente não ter um resultado com fração. Mas com fração seria semelhante, tá? Vou colocar 9 aqui, então quando eu passar o 9 vai ficar menos 9 e aqui vai dar 21. Só para ficar um valor bonitinho. Então 21 dividido por 3, x é igual a 7. O que eu fiz foi o seguinte, eu passei o 3 dividindo, e depois, se eu quero conferir se a minha solução está correta, eu vou pegar o 3x mais 9 igual a 30. E no lugar do x eu vou substituir por 3, por 7. Então, ficaria 3 vezes 7 mais 9. E eu quero saber se isso vai dar 30, né? Porque ele disse que dá 30. 3 vezes 7, 21. Mais 9, ok, deu 30. Então, nossa questão está correta. Tudo bem? Vamos lá para o exercício número 7. Ah, tá. Aqui, ó, você vai resolver de um modo semelhante que eu resolvi lá, beleza? Então, vamos lá para a nossa questão 7. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente. Ok. Uma empresa, para ser ativa no mercado de importações, necessita de 160 mil reais como capital inicial. Sabendo disso, Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram constituir uma sociedade. Leonardo entrou na sociedade com 5 mil reais a mais do que o dobro de Hugo. Ricardo entrou com 5 mil reais a menos que o dobro de Leonardo. Qual a quantia que Ricardo contribuiu nessa sociedade? Olha só, e da forma que eu li, fica até confuso, né? Acho que fica melhor se a gente anotar as informações aqui, ó. Que eu li e está bem confuso. Então, bora anotar os camaradas aqui, né? Os colegas que estão participando da sociedade. Ok? E vamos embora escrever aqui. Sabendo que Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram constituir uma sociedade, Leonardo entrou na sociedade com 5 mil reais a mais do que o dobro de Hugo. Então, olha só. Hugo, quanto que Hugo entrou? Eu não sei. Então, vou chamar de X. Hugo entrou com X reais e Leonardo entrou com 5 mil reais a mais do que o dobro. Então, o dobro de Hugo seria 2x. Só que ele entrou com 5 mil reais a mais, então, mais 5. Então, essa é a quantia que Leonardo entrou. Ricardo entrou com 5 mil reais a mais do que o triplo de Leonardo. Então, Ricardo entrou com 3, o triplo é 3, né? 3 vezes 2x mais 5. E, além disso, ele ainda colocou 5 mil reais lá, ok? Então, só resolvendo aqui para simplificar, 3 vezes 2x dá 6x, 3 vezes 5 dá 15, ok? Mais 5 que eu tinha aqui, beleza? Ou seja, Ricardo entrou com 6x mais 20. Então, quando eu somar essas quantidades aqui, ó, que cada um, isso aqui representa reais, tá? Então, quando eu fizer aqui, ó, x, a quantidade de Hugo, mais a quantidade de Leonardo, mais
a quantidade de Ricardo, que é 6x mais 20, isso aqui terá que dar 160 mil reais, beleza? Só começando a resolver aqui com vocês, x mais 2x mais 6x, então o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou somando aqui os semelhantes, ok? Então aqui vai dar 9x, que é igual a 160 menos, vamos lá, 160 menos 25. Então, 9x é igual a 135. Então, bora lá fazer esse cálculo aqui. Então, bora lá. Só continuando aqui, pessoal. Estamos fazendo a calculadora para a gente ganhar tempo. 135 dividido por 9 é igual a 15. Ou seja, meu valor de x, o x aqui, é igual a 15. Então, se o x é igual a 15, eu consigo falar quanto que cada um ganhou, quanto que cada um entrou na sociedade, beleza? Então, Hugo entrou com 15 mil reais, Leonardo entrou com 2 vezes 15 mais 5, então 2 vezes 15 é 30, mais 5 é igual a 35, beleza? E esse cara aqui entrou com 6 vezes 15 mais 20. 6 vezes 15, interrogação. O restante é com vocês. Para você saber se a solução está correta, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é o seguinte. Você vai pegar o 15 mil de Hugo, mais os 35 mil de Leonardo, mais essa conta aqui, né? Bem difícil que eu deixei para você terminar de resolver. E isso aqui tem que ser igual a 160 mil reais, ok? Então, você vai fazer o cálculo aí e verificar quanto que cada um recebeu. Na verdade, está querendo saber quanto que Ricardo recebeu, né? Então, tá bem fácil. Porque se o Hugo recebeu 15, Leonardo 35, então, só fazer as continhas aí. Questão 8. Vamos lá, que nosso vídeo está ficando longo, né? Espero que você tenha chegado até aqui. Você já conhece o quadrado mágico? Veja um exemplo ao lado. Nele, a soma dos três números nas direções indicadas pela seta é sempre a mesma. A soma desse quadrado mágico é 15. Então, o que está dizendo é o seguinte, que se você somar todos os números aqui, ó, na horizontal, 4 mais 9 mais 2, você vai encontrar 15. A mesma coisa vai acontecer aqui, vai dar 15. A mesma coisa vai acontecer aqui, 15. Aqui, 15. Na diagonal também é 15. Sempre será igual a 15, beleza? Na vertical aqui também dá 15. Uma dica eu dou para vocês. Se em algum momento você resolver um quadrado mágico desse tipo, que você tenha que preencher, vocês podem ver que tem 9 quadradinhos pequenos aqui, né? Então, se você for preencher de 1 a 9, uma dica que eu dou para vocês, coloque o 5 no centro, ok? Porque se você coloca o 5 ali no centro, o que você vai ter que fazer é o seguinte, 5, falta quanto para 15? Falta 10. Então, o que você vai fazer é o seguinte, vai pensar em dois números que somando dá 10, e coloca os dois aqui, no caso eu coloquei 1 e 9, então 10. A mesma coisa é o seguinte, aqui você colocou 5, então dois números que você soma dá 10, 6 e 4. Aqui a mesma coisa, dois números que você soma dá 10. Aqui também, e assim por diante. Então fica bem fácil pensar dessa forma. Outra coisa é a pilha de números. Nela, a soma de números vizinhos é o número acima deles. Veja o exemplo. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Se você pegar o 3 e somar com 5, você encontra esse cara que está aqui em cima. Se você pegar o 5 e somar com 6, você encontra 11. Se pegar o 6 e somar com 10, 16. E assim por diante. 8 mais 11, 19. 11 mais 16, 27. 19 mais 27, 46. Ok? Então, essa é a pilha. Vamos lá. O que pede para você é o seguinte. Agora use equações e descubra o valor de x no quadrado mágico e na pilha de números apresentados abaixo. Aqui apresentados não é separado não, viu gente? Ficou errado mesmo. Em seguida, complete essas figuras corretamente com números inteiros. Então, olha só, aqui eu tenho que completar com números inteiros. Então, muita atenção, porque
Aqui eu falei que vocês colocar 5, aí você poderia pensar, poxa, esse aqui é x menos 1, então qual o valor de x que vai fazer isso aqui virar um 5? Seria o 6, 6 menos 1 seria 5, mas não é essa a ideia não, como nós vamos ver. Então olha só, o que vai me ajudar a resolver isso, que eu preciso descobrir o valor de x, é o seguinte. O que eu tenho? Eu tenho que esse valor aqui, ó, dessa linha, x menos 2 mais 5, isso aqui dá quanto? Isso aqui vai ser x mais 3, né? Porque menos 2 mais 5 é x mais 3. Olha, então o que eu trabalhei com essa linha aqui, ó. E eu também tenho os três quadradinhos preenchidos na diagonal, que são x mais x menos 1 mais 1. Que eu posso simplificar aqui, né? Dá zero. X mais x dá 2x. Então, falou o seguinte, já que esse aqui eu vou encontrar um número qualquer, certo? O que eu sei é o seguinte, que o valor que eu encontrar aqui, ele é igual ao valor que eu encontrei aqui. Vou encontrar aqui, beleza? Se eu encontrei interrogação lá, aqui também interrogação. Se eu encontrei 10 lá, aqui também será 10. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque se, pensando dessa forma, o que eu posso fazer é o seguinte, o que vai me ajudar a resolver o problema é x mais 3, que é essa linha, x mais 3, né? Simplificando ficou assim, e aqui ficou igual a 2x. Significa que x mais 3 é igual a 2x, ok? Então, vou resolver aqui na frente, ó, vou só olhar diferente, uma das propriedades que nós vimos agora há pouco. 2x é igual a x mais 3. Então, posso passar o x para cá, então vou ter 2x menos x é igual a 3. Então, 2x menos x é x igual a 3. Ok? O que eu falei foi o seguinte, se eu pegar 2x e tirar x, vai sobrar só x, ok? E do lado direito só tem o 3, x é igual a 3. Ou seja, a solução do meu problema aqui é x igual a 3. X igual a 3. Então, se a gente fosse preencher aqui, ó, fazer um quadradinho, eu vou tentar fazer aqui, outro aqui do lado, não vai ficar perfeito, mas vai dar pra gente... Nossa, mas aqui tá muito feio. Nem vou fazer não pra gente ganhar tempo. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Aqui, ó. Se meu x vale 3, aqui no meio vai valer quanto? Seria x menos 1. Meu x vale 3, então seria 3 menos 1, que é igual a 2. Ou seja, aqui no centro, 2. Seria 2. Você desenha outro quadrado aí, eu vou insistir que eu consigo desenhar um quadrado menos feio do que aquele lá. Não será um quadrado, mas tem que ficar menos feio do que aquele lá. Ó, que bacana, ficou. Então, por isso não pode existir, né? Então, beleza. Você também pode aprender matemática, né? Eu não consegui desenhar aqui, consegui desenhar. Então, aqui será 2. Aqui é x, né? Então, aqui seria 2. Ou melhor, 2 não, né? Meu x vale 3. Mas cuidado, meu x vale 3. Aqui é menos 2. Aqui é 5. Então, olha só. Ah, tá. E aqui tem 1. Então, quando eu somo esses números aqui, a soma deu quanto? 6. Quando eu somo aqui, ó, 3 menos 2 mais 5, 3 menos 2 é 1, mais 5 é igual a 6. Então, parece que está tudo correto, né? Então, o que você vai fazer é terminar de preencher o quadrado aqui, ó, o quadrado mágico. Quem está faltando? Então, essa parte vai ficar para você. Na pilha aqui, ó, eu vou... Por onde começar? Vamos preencher ela aqui, ó. Eu sei que aqui seria o menos 3 mais x. Vou colocar assim, ó, x menos 3, que é a mesma coisa. Esse daqui seria x mais 5, x mais 5. Esse aqui seria 5 mais 8, que é igual a 13. E esse aqui, ó, esse que eu tô falando é o roxinho ali. Aquele roxinho seria quem? Aquele roxinho seria o x mais 5 mais 13. 5 mais 13 é 18, então x mais 18. E o último lá, o vermelhinho, seria o x, vou somar número com número, né? X mais 18 é igual a 24, ok? Só que está pedindo para você descobrir o valor de x, beleza? Então, o que vai ajudar a gente a descobrir o valor de x? Onde que eu vou mexer para me ajudar a resolver? Qual parte? Essa é a pergunta.
Então, essa aí vai ficar para vocês pensar um pouquinho, porque até agora eu resolvi quase tudo, né? O que eu faço aqui para descobrir qual o valor de x? Beleza? Da mesma forma que eu manipulei aqui, ó, de alguma forma consegui descobrir o valor de x, você vai fazer alguma manipulação aqui nessa pirâmide e vai descobrir o valor de x. Bacana? Então, essa eu acho que é a tarefa mais difícil que vai ficar aí para vocês até o momento. Por fim, a questão 9, a última questão, diz o seguinte: observe abaixo a promoção lançada pela lanchonete Sabor e Cor. Sanduíche R$ 4,95, bebida R$ 1,50, R$ 1,50. Neste domingo, a família de Beatriz resolveu aproveitar essa promoção comprando alguns sanduíches, então não sei quantos, e 10 bebidas. Eu sei que ela pagou R$ 59,55. O número de sanduíches comprados o número de sanduíches comprados pela família de Beatriz foi, eu não sei quanto, né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Então, o sanduíche aqui eu vou chamar de x, ok? Eu vou montar uma equação. Então, olha só. Ela comprou uma certa quantidade de sanduíches, mais 10 bebidas. Cada bebida custa R$ 1,50. E ao todo ela pagou R$ 59,55. R$ 59,55. Resolvendo essa equação, eu vou ter que x é igual a... Igual não, vamos fazer passo a passo, né? Devagar. 10 vezes 1,5, 10 vezes 1 é 10. 10 vezes meio é 5. 10 mais 5 é igual a 15, né? Igual a 59,55. Então, x é igual a 59,55 menos, aqui o 15 está positivo, vai vir para o lado direito negativo. X é igual a 44,55, né? Correto? Dá para fazer mentalmente aí. Então, eu descobri que x, o que era o x? X é nada. Nosso cálculo aqui ficou faltando, tá errado, né? Pô, cada sanduíche custa R$ 4,95. Ficou faltando colocar o R$ 4,95. R$ 4,95, ok? É bom a gente errar assim, porque se estivesse na sala de aula, isso acontece a todo momento, né? A gente erra e volta lá e tenta descobrir onde que errou. E nessa parte que muitas vezes a gente aprende muito, né? Aprende com os próprios erros. Então, o que eu vou consertar meu erro aqui, ó, só para escrever bonitinho. Eu quero descobrir quantos sanduíches. Então, 4 vezes 4,95 é o valor de cada sanduíche, vezes x, que é a minha quantidade de sanduíche, é igual a 44,55. Eu vou fazer esse cálculo ali do lado de lá. Ok? Vou fazer aqui do lado direito. Eu vou ter o seguinte, que x vai ser igual a 44,55 dividido por 4,95. Essa divisão aparentemente é um pouco chata de fazer, mas é só aparentemente, porque se eu armar dessa forma aqui, ó, e dividir por 4,95, e eu vou fazer isso aqui até o final com vocês, porque a anterior eu deixei um probleminha para vocês resolver sozinhos, né? Só dei umas dicas. O que você pode fazer é o seguinte, como aqui tem duas casas decimais e aqui também tem duas casas decimais, então você pode trabalhar como se não houvesse vírgula, tá bom? Então, o que você tem que resolver é essa divisão aqui. E uma dica que eu dou para vocês, já que a questão é de marcar, vamos pensar o seguinte, ó. Se fosse 4 sanduíches, pensa comigo. 4, se fosse 4 vezes 495, melhor, para ficar mais fácil. Eu pegar um número maior que 495, pegar 500. 4 vezes 500 seria 2.000. Então, estaria longe ainda de 4.455. Se fosse 5 sanduíches, 4 vezes 500, eu estou supondo que aqui é 500, né? Seria R$ 2.500. E R$ 2.500 não, 2.500, né? Isso aqui não representa reais mais, não. Então, também está longe. Se fosse 7, seria 7 aqui, ó, vezes 500, que seria 3.500. Então, tudo indica que minha solução é 9. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos lá verificar se é 9. Vamos fazer aqui. Eu teria, vamos lá, o que eu tinha era isso aqui, né? Dividido por 495. Eu quero saber se vai ser 9. Se eu colocar 9 aqui, ó, repara o seguinte, 9 vezes 5 é 45. 45 é
45, deixa eu fazer aqui separado. Deixa eu fazer aqui separado. Deixa eu fazer aqui, ó, 4, 5 vezes 9. 9 vezes 5 é 45, 45, vai 4, 9 vezes 9 é 81, mais 4 é 85, vai 8, eleva 8, 9 vezes 4, 36, mais 8, 44. Ou seja, eu obtive exatamente esse valor aqui, ok? Subtraindo aqui, seria 0. Ou seja, a colega lá, a família da Beatriz, comprou 9 sanduíches, beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês. A ideia foi fazer ficar ao máximo parecida a sala de aula. Eu não resolvi todas as questões, eu deixei algumas para vocês resolverem. Prova disso é essa questão, né, que ficou aqui para você resolver, descobrir o valor de x. Então, ficou essa aqui. E se você gostou, se te ajudou, compartilhe com seus colegas, com seus amigos que também estudam no 7º ano. E a ideia é essa, ajudar o máximo de alunos possível, ok? Obrigado por assistir.